Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todes. Hoje, quarta-feira, como nós temos feito entrevistas maravilhosas às quartas-feiras, hoje mais uma entrevista maravilhosa, esse papo mais rápido, né, do que o de quinta-feira, mas não menos importante. E essa é uma quarta-feira especialíssima, porque é tempo de encontro, o encontro sempre nos fortalece, mas também porque a convidada de hoje é a jornalista e escritora Raquel Quintiliano. Raquel Quintiliano é uma jornalista aí de bastante experiência, tratando das questões negras, colunista da revista Raça há bastante tempo já, e escreveu o livro Negra Percepção, sobre mim e nós na pandemia. É sobre esse assunto que nós queremos falar com a Raquel Quintiliano. A Raquel Quintiliano, que eu conheci como uma das pessoas mais brilhantes das que eu já conheci, porque aos 18 anos, quando eu ainda frequentava o cursinho do Núcleo de Consciência Negra na USP, ela dizia o seguinte: eu quero ser jornalista. Pois bem, tornou-se jornalista, e jornalista escreveu esse livro que trata da pandemia, e é um olhar sobre a pandemia. Ela não quer que eu chame de livro de reportagem, porque tecnicamente não é reportagem, mas é um olhar agudo sobre a pandemia. Então, talvez um dos livros mais importantes do nosso tempo, na medida que nós estamos em momento de refletir sobre a pandemia, o que foi ela, o que ela nos causou, quais são as saídas possíveis, o que ela tornou nítido, o que ela tornou claro para nós, o isolamento social, as mortes, o adoecimento da pandemia, de tudo isso, a Raquel Quintiliano trata no seu livro. Seja bem-vinda, Raquel, a casa é sua. Olá, obrigada, Hilária. Estou super feliz de estar aqui com você nessa conversa, nesse bate-papo. E foi bom você ter lembrado como é que a gente se conheceu, porque não só eu dizia, né, naquele momento eu falava, eu quero ser jornalista, mas a primeira reportagem, a primeira matéria que eu fiz, a primeira notícia da minha vida foi sobre o Núcleo de Consciência Negra. É mesmo? Foi, eu escrevi numa revista chamada Swingando, que era uma revista de imprensa negra, não existe mais, ela durou pouco tempo, acho que 1 ano por aí, e eu fui ao núcleo para fazer uma reportagem, para falar do cursinho, porque eu sabia que tinha o cursinho, e aí fui lá para fazer essa matéria, e eu não estudava jornalismo ainda, mas eu fui lá fazer essa matéria, estava já envolvida com o pessoal da revista. E aí fiz essa matéria e foi muito legal, falando um pouco de como é que funcionava o núcleo, como é que os servidores, né, da USP que começaram ali com aquela história de fundar o núcleo. E aí depois, um pouco tempo depois, eu fui estudar lá e fazer o cursinho. Você estudou na ECA? Não, eu estudei lá, fiz o cursinho, depois eu passei na universidade particular, eu fiz jornalismo na Uninove, e depois eu fiz comunicação e saúde, minha especialização foi na Fiocruz, em Brasília. Que maravilha! Eu lembrava que você já era envolvida com jornalismo quando você chegou no núcleo. Eu lembrava disso. Mas eu não tinha mais esse detalhe, não sabia que você tinha escrito sobre o núcleo ainda antes de entrar no cursinho. Antes da gente chegar no assunto principal da nossa entrevista, eu queria que você me dissesse o seguinte: como é que foi o cursinho do Núcleo de Consciência Negra para você? Como é que foi descobrir o cursinho e como é que você falaria dessa experiência hoje, tantos anos depois? Eu nem lembro como que eu fiquei sabendo do cursinho. Acho que alguém me contou e aí que eu levantei essa história de fazer uma matéria lá. E aí, quando eu cheguei, foi muito impactante, né? Eu lembro que tinha um balcãozão assim na frente. Isso. E o pessoal da coordenação ficava ali, depois tinha a sala mesmo de aula, que era enorme, né? Tipo um galpão também. E aí eu lembro que quando eu cheguei ali, só tinham pessoas negras, né? E eu tinha marcado com alguns professores, com a Fernanda Lopes, o Deco estava lá, o Deco Nascimento, tinham outras pessoas, eu não lembro exatamente quem eu entrevistei naquele momento, Luiz, professor de português. Então, eu fui conversar com eles para fazer essa matéria, e aí só tinha professores negros para conversar.
E depois eu fui ver a sala de aula, então eu vi aquela turma, né? Aquela molecada, assim, jovem, animada, quase que exclusivamente pessoas negras. Acho que tinha uma ou duas pessoas que não eram negras, que o núcleo também acolhia, mas era 99,9% de pessoas negras. Aquilo foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha entrado num espaço de educação onde eu era a maioria. Então, só isso já me causou ali um impacto naquele momento que eu estava fazendo aquela reportagem. Aí depois eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer o cursinho lá, porque eu quero realmente estudar o jornalismo e preciso fazer esse cursinho, preciso avançar um pouco mais e tentar uma universidade. E aí fui fazer o cursinho à noite, né? Era noite, então eu trabalhava durante o dia, ia para o cursinho à noite e era muito interessante, porque não só era um espaço de aprendizagem, né, de aprendizado, mas era um espaço de convivência. Então, você conhecia, estava mais próximo de outras pessoas negras, você sabia das coisas que as pessoas estavam fazendo, seja de trabalho, seja do movimento negro, esporte, cultura. Isso abriu, assim, para mim, um leque de possibilidades muito maior. Então, eu já tinha consciência negra, fui fazer o cursinho lá, eu já tinha uma construção sólida na minha família sobre esse tema, mas eu nunca tinha visto tanta gente preta estudando junto. Isso foi muito interessante, muito interessante. Eu só tinha visto tanta gente preta junto, ou no samba, ou em algum outro espaço de manifestação cultural, no espaço de escola, não. Então, isso foi sensacional, assim. Isso me deu muito mais vontade de seguir em frente estudando, porque eu sabia que daquele espaço eu não ia ser expulsa pelo racismo. Muito interessante seu relato e me deixa muito feliz, naturalmente. Eu também estou quebrando um tabu hoje, porque você é a primeira ex-aluna do Núcleo de Consciência Negra que eu estou entrevistando, né? Tem um monte de gente importante, tem gente que virou professor de universidade pública, tem gente que virou professor de... Tem um que acho que está na FAAP ou alguma coisa assim, tem gente que é rapper famoso e tal, mas não é muito fácil encontrar essas pessoas. E o motivo pelo qual estou entrevistando você é também um motivo que dá orgulho a toda e qualquer pessoa negra que tenha algum grau de consciência negra, que é o fato de você ter lançado um livro que lança esse olhar agudo sobre a pandemia. Mas você é uma pessoa que sempre escreveu e sempre quis escrever. Por que esse livro só saiu agora, em termos de pandemia? A pandemia foi uma provocação irresistível para você também? Então, esse livro, na verdade, ele sai agora porque eu tomei a decisão, isso é muito interessante, eu tomei a decisão de que eu queria publicar um livro só meu. Eu tenho uma série de outras publicações que eu organizei, que eu tenho capítulo escrito, que eu escrevi quase inteira, mas para alguma organização que eu estava trabalhando, em algum outro espaço. Então, necessariamente, não era só a minha voz que estava colocada ali. E aí, esse ano, eu falei assim, Raquel, acho que chegou o momento de você publicar um livro seu. O que você pensa sobre alguma coisa? Isso foi o novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Eu falei, eu vou publicar um livro em 2023. Eu tomei essa decisão. Do mesmo jeito que eu cheguei e falei, eu quero ser jornalista, quando a gente se conheceu, eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou publicar um livro. E aí eu tinha duas coisas em mente. Um era esse, e um outro que eu ainda não consegui terminar, que estou escrevendo aí, quem sabe ano que vem ele sai. Você vai contar para E nós. aí, já vou te dando spoiler. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu já estou colunista da revista Raça há 6 anos, geralmente eu escrevo sobre beleza, identidade e autoestima na revista impressa. E aí, nesse tempo da pandemia, eu falei muito mais sobre identidade e autoestima e enfrentamento ao racismo. Então, mudou um pouco o escopo dos textos, porque o momento exigia isso. Né? Exigia que eu fizesse um mergulho mais profundo sobre aquilo que a gente estava vivendo nessa minha coluna na revista. E aí, quando foi chegando essa época, novembro do ano passado, eu falei, nossa, eu acho que dá para juntar esse material, esses artigos, talvez não todos, mas quase todos desses 3 anos. E a junção deles traz um olhar meu de pessoa negra e de mulher negra sobre esse período da pandemia.
E aí foi que comecei a conversar com o pessoal da editora, liguei, inclusive, para uma editora negra, jovem, eu queria publicar para uma editora negra, que se chama Dandara, e procurei por Excelente. eles, já conhecia o Juninho, o pessoal de lá, e aí procurei e falei assim, eu vou publicar um livro, Juninho. Eu falei exatamente isso, vou publicar um livro, e eu gostaria muito que fosse pela Dandara, pelo histórico da Dandara, pelo tipo de produção que a Dandara publica, uma editora negra, jovem, compromissada com a narrativa negra, com o pensamento negro, e eu queria publicar com vocês. Eu sei que o meu livro não é o escopo do que geralmente vocês publicam, porque geralmente eles estão publicando trabalho acadêmico, pesquisas e coisas assim, mas eu falei, eu queria muito fazer com vocês. Posso te mandar uma ideia e você me diz o que você acha? E aí eles toparam, mandei um rascunho, e aí a gente começou a trabalhar esse ano inteiro, e saiu agora, na primeira quinzena de novembro, o livro. Mas surgiu disso, assim, de um desejo pessoal meu de ter um livro só meu, e também registrar, em alguma medida, um olhar nosso negro diante desse acontecimento que foi global. Como é que isso impactou para nós, né? Como que a pandemia chegou na gente? Então, eu queria muito compartilhar isso, para além do que eu já tinha, né, publicado na revista Raça, mas eu queria reunir isso num livro para colocar dentro desse contexto. A Jurema Werneck, da Anistia Internacional, recomenda o seu livro. A Jurema Werneck é uma pessoa estrutural também no movimento negro, na construção do conhecimento negro, e não por acaso é da Anistia Internacional. Ela recomenda o seu livro. Como é que isso se deu? Isso foi muito interessante, porque você faz o livro e você acha que é só o seu texto. Não é bem por aí, né? Quando você termina a parte do seu conteúdo mesmo, você vai para as outras etapas. E aí, conversando com o pessoal da editora, eles falaram, Raquel, o que vai fazer a orelha do seu livro? A orelha é um espaço importante. Essa última capa, né, que eles chamam de quarta capa, também é muito importante. Então, a gente precisa pensar em pessoas que possam falar sobre o seu livro. E foi muito, muito interessante esse processo, porque aí eu chamei a Amalia Alcântara, que hoje é editora-chefe da revista Raça, para fazer o texto de apresentação do livro. Eu chamei o jornalista, poeta, escritor Oswaldo de Camargo para fazer a orelha do livro. Grande Oswaldo de Camargo. E ele super topou. Foram 2 tardes incríveis que eu passei com ele discutindo esse conteúdo. E aí também eu chamei a Jurema Werneck, o Maurício Pestana, que é céu da Raça, mas também foi editor da Raça por muitos anos, e a Fernanda Papa, também para escrever, que é jornalista também, gestora em políticas públicas, é uma mulher branca, e eu também chamei ela para escrever nessa quarta capa. E foi muito interessante quando eu recebi mandei o rascunho, né, do livro para que eles pudessem ler e dizer alguma coisa sobre eles. Quando os textos começaram a voltar, eles trouxeram uma coisa que eu não tinha pensado. Os 3 da quarta capa trazem a mesma coisa, que é um livro para esperançar. Olha, que E eu legal. não tinha pensado nisso. Aqui tem só um trechinho do que eles me mandaram, né? Eu tenho um texto até maior, que a maioria deles escreveu um pouco mais, mas eles trazem uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que era um livro para esperançar também. É um livro de denúncia, é um livro que traz um olhar sobre todas as mazelas que recaem com mais violência, né, sobre a gente, exclusiva, por conta do racismo, mas também é um livro que traz esperança, que traz caminhos, que mostra como as mulheres, o movimento social negro, como que as pessoas negras se movimentaram, inclusive pela sua própria sobrevivência, mas de outros, nesse período da pandemia. Então, eles trazem um pouco disso. E a Jurema, em especial, ela diz o seguinte, eu vou ler só um trechinho aqui, Por que é muito favor. bom. É um livro de águas, ora calmas, ora o puro turbilhão, que Raquel nos oferece. Num texto simples e agudo, oferece as águas com a nitidez do espelho, expondo o que somos, nós e aqueles outros que também deveriam ser parte de nós, mas a quem seu próprio racismo faz afastar. Romper o pacto humano e, às vezes, demais violentar. Nele encontramos também um conjunto significativo de cicatrizes, nas palavras da autora.
as nossas, trazidas pela pandemia, e pelo mais que a injustiça oferece às mulheres negras e às pessoas negras em geral. É neste livro, Água, Espelho, que vamos encontrar principalmente o bom que há em nós e ter esperança. É bom de ler, aproveitem. Que maravilha, Então, assim, parabéns. eu fiquei, assim, muito, muito feliz com Já palavras de quero todos ler. eles que estão aqui, mas também, o seu Oswaldo também traz uma... O seu Oswaldo foi muito interessante. O título do primeiro capítulo, quando ele bateu o olho, ele, ele sugeriu eu dar uma amenizada no título, porque ele achou o título forte. O título é o seguinte: Isolamento, Banzo e a certeza de que brancos e negros não estão no mesmo barco. E quando ele leu no rascunho, ele sugeriu dar uma amenizada nesse título, porque ele achou muito negros e brancos não estão no mesmo barco. Ele achou essa afirmativa muito forte. E aí deixei o rascunho dele com ele, a gente ficou conversando isso aqui, e eu voltei uns dias depois para buscar a orelha do livro. E aí, quando eu voltei, ele falou assim: Raquel, eu estava errado. Esse título tem que ser mantido exatamente assim. Esse livro é forte, ele é sua voz e tem que ser assim. E ele brincou comigo: você é mais corajosa que eu. E eu falei: nossa, seu Oswaldo de Camargo me falando isso em 2023, né? Estou super feliz. E aí ele diz aqui no finalzinho da orelha, ele fala o seguinte: negra percepção entra com força, coragem e sinceridade raramente vistas nessa arena em que o instrumento do nosso protesto, com a palavra na imprensa negra, livros, revista, já escreveram na história do negro nomes como Francisco de Paula Brito, Abdias do Nascimento, José Correia Leite, Carolina Maria de Jesus e tantos outros. Esse livro de Raquel soma-se a todos eles, trazendo um novo alento à luta negra e conclamando mais uma vez a esperança. Aí nessa hora eu quase chorei, né? Bom, até eu quase chorei aqui, né? Porque a gente percebe isso, né? Que você é como se você pegasse uma canoa e entrasse nesse barco, nesse rio, onde tantos já navegaram e, obviamente, muitos já abandonaram o, o remo, porque a idade ou o tempo os ancestrais chamaram. E, obviamente, também, a gente sempre fica pensando quem mais vai remar nesse rio, né? E você tomou o remo e está aí remando no ritmo dessas pessoas todas que o seu Oswaldo citou. Então, isso eu acho que é esperançar no sentido da sociedade, sabe? Eu acho que é esperançar, inclusive, no sentido de olhar mais agudo sobre a pandemia, né? Porque às vezes a imprensa, a grande imprensa, tem muitos compromissos e às vezes não diz de maneira direta, cristalina, aquilo que não poderia ficar ofuscado, né? E você diz. Mas é esperançar também nesse sentido que as palavras do seu Oswaldo revelam, né? É esperançar no sentido do movimento negro. É no sentido que o movimento negro tem uma nova vida, tem um novo olhar, né? Tem braços fortes para acariciar com o remo as águas desse rio que vem desde Zumbi, né? Que eu considero a fundação do movimento negro, o Quilombo dos Palmares. Mas é uma visão muito particular minha. Eu acho que é esperançar nesse sentido. Do movimento negro, das pessoas negras que têm consciência. Ontem, o Nego Bispo foi abraçar os ancestrais, encantou-se e foi certamente conversar com eles sobre as nossas dores e as nossas ilusões. Então, essas lacunas elas vão surgindo todos os dias, o tempo todo, né? E está aí você fazendo o seu papel que nos deixa muito feliz. Mas eu queria te perguntar o seguinte, aí você já emenda que você começou a falar. No livro, o que você mais gostou? Eu acho, e aí tem a ver com o que eu ia responder, realmente. Eu acho que o que eu mais gostei foi a possibilidade
de conseguir também reunir essas pessoas nesse livro, essas que estão assinando, alguns textos aqui, exatamente por isso, porque acho que é um trabalho de continuidade, né? É um trabalho coletivo, e aí por isso que eu me considero uma pessoa do movimento negro, ainda que eu não esteja militando em uma organização formal de movimento negro, porque eu acredito na proposta que o movimento social negro traz, e eu tenho uma responsabilidade cotidiana de atuar enfrentando o racismo. Então, eu me considero uma pessoa do movimento negro por isso. E eu acho que esse livro é um livro de uma pessoa do movimento negro e é um livro que se propõe a fazer esse tipo de diálogo e essa continuidade, esse trabalho coletivo e essa continuidade da discussão. Então, o tempo inteiro no livro, eu estou trazendo a minha percepção sobre as coisas, mas eu também estou colocando falas de outras pessoas. Eu estou lembrando, quando uma situação específica acontece, eu lembro de uma fala de uma pessoa do movimento negro, de um intelectual, e eu coloco, dou crédito, obviamente, uma poesia, uma letra de música, de gente que já foi, de gente que está chegando. Então, eu vou fazendo essa costura, inclusive, para mostrar que a gente existe. E eu acho que o que eu mais gostei desse livro é isso. A gente existe a despeito de tanta violência que a gente sofre, e a gente existe construindo narrativas, né? Construindo pensamento, dizendo quem nós somos e como a gente enxerga o mundo. E eu acho que o que eu mais gostei nesse livro foi isso, essa possibilidade de eu dizer alguma coisa, como eu enxergo o mundo enquanto uma pessoa negra, militante do movimento social negro, que atua há muitos e muitos anos enfrentando o racismo nosso de todos os dias. Então, acho que esse livro traz isso, sabe? Acho que o que eu mais gosto nele é isso, e ele tem uma coisa que é de uma, como que eu vou dizer assim, é de uma sinceridade, assim, eu falo mesmo o que eu acho, me coloco em primeira pessoa, todo o livro é assim. Então, assim, eu não estou fazendo uma análise de alguma coisa e me tirando dela, eu estou me incluindo nesse acontecimento, nesse processo e dando minha opinião consciente nesse livro. Então, acho que o que eu mais gosto é isso. Acho que tem muito disso que Jurema falou, assim, tem hora que ele vai calmo, tem hora que ele é turbilhão, mas também ele traz esperança. Olhando para a pandemia, você diz que negros e brancos não estão no mesmo barco. Por quê? Não precisa dar spoiler, mas só para entender, para o Não, nosso posso dar. entender. A pandemia começou, né, em março de 2020, inclusive eu estava fora do país praticamente, cheguei um dia ou dois antes de decretarem a pandemia de forma global, fiquei isolada dentro de casa, eu tive essa possibilidade, esse privilégio de ficar em casa mesmo, trabalhando de casa e tudo, que não é uma realidade para a maioria das pessoas negras, mas imediatamente acompanhando os dados, porque eu fiz a especialização em comunicação e saúde, eu trabalhei no programa de combate ao racismo institucional no componente saúde, com a Fernanda Lopes, então eu aprendi muito a ler os dados da saúde. E comecei a observar aquelas informações que estavam chegando e também vendo o que o noticiário trazia. Imediatamente, pouco tempo depois, acho que em maio, por aí, os pesquisadores negros norte-americanos começaram a denunciar de que realmente a pandemia não estava atingindo as pessoas negras e brancas do mesmo jeito. Ou seja, a pessoa negra, quando ela tinha a doença da Covid-19, ela tinha mais chance de ser internada e ela tinha mais chance de, ao internada, morrer, em vez de se curar. Então, esses pesquisadores começaram a denunciar isso lá nos Estados Unidos, fazendo essa denúncia. Um pouco tempo depois, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também tem um núcleo de enfrentamento ao racismo, e os pesquisadores brasileiros também começaram a olhar os dados da Covid com recorte de raça-cor, e observaram praticamente a mesma situação, só que a gente tinha uma diferença. Nos Estados Unidos, a saúde é privada, no Brasil, a saúde é pública e é um direito. Então, além de ter essa diferença, que significa muito, né? Porque significa que se você adoecer, você tem o direito à saúde pública no Brasil, mas alguma coisa nesse atendimento não está acontecendo como deveria
porque as pessoas negras adoecem mais e quando adoecem têm mais chance de morrer. Ou seja, o racismo está dentro do sistema de saúde, em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Então, quando eu digo que brancos e negros não estavam no mesmo barco nesse primeiro texto de 2020, é trazendo exatamente essa denúncia. Olha, o vírus não escolhe a cor, mas o racismo, sim, né? E o racismo está no sistema de saúde, então, por isso, brancos e negros não estão no mesmo barco na pandemia. As pessoas negras não estão desfrutando, não estão acessando da maneira que deveriam o sistema de saúde. Você sabe que eu entrevistei o Antônio Baruti, professor da Universidade Federal da Paraíba. Eu não sei se você chegou a ter aula com ele no cursinho, ele deu aula de biologia. Ele e a Fernanda completavam a grade de... Eu tive aula com a Fernanda. Você não teve aula com... Acho que não, não me lembro. Acho que não. Bom, enfim, ele foi... Enfim, ajudou a fundar o cursinho, enfim. Ele chama atenção para isso, desse aspecto social da doença, né? Que é isso que você está falando. As condições acabam sendo mais difíceis para a população negra do que para a população não negra, sobretudo para a população branca, para os grandes centros e esse tipo de coisa. Essa entrevista foi durante a pandemia. Eu entrevistei 2 vezes durante a pandemia o Antônio Baruti. E aí você chega a essa mesma conclusão. Agora, a gente pensa um pouco na questão do atendimento do serviço de saúde, mas o que está no entorno? Você pode falar um pouco do que está no entorno, que não está exatamente no atendimento médico, mas que incidiu de forma decisiva sobre a população negra em tempos de pandemia? Sem dúvida. Primeiro que a questão do isolamento, né? Quem poderia se isolar na pandemia? Possivelmente quem conseguia fazer um trabalho de casa, classe média alta, né? Que não é a maioria da nossa população. Então, a nossa população, mesmo com quando foi decretado o isolamento, seguiu trabalhando na rua, né? Seja nos serviços, no ramo de serviços que ainda estava aberto, posto de gasolina, supermercado, serviços essenciais, né? Prioritariamente quem estava ali trabalhando naqueles serviços essenciais era a população de baixa renda, são os piores salários, fora as pessoas que trabalham ambulante, enfim, de forma totalmente precarizada, prioritariamente pessoas negras. As pessoas que trabalham em casa de famílias, empregadas domésticas, conseguiram ir para casa, para os seus trabalhos, por meses. Então, ou seja, todas essas pessoas estavam completamente desprotegidas nesse momento. Então, acho que tinha uma questão de estar desprotegido, isso fazer, né, você teria mais chance de adquirir o vírus, porque você estava exposto, sem nenhum tipo de proteção, né? Aquele momento ainda tinha aquela, não é para usar máscara, é para usar máscara, é só quem está doente, é só quem tem idade, quer dizer, as pessoas não sabiam nem o que fazer, e essas pessoas seguiram trabalhando, e, por outro lado, quando elas adoeciam e acessavam o sistema de saúde, encaravam, né, em muitos espaços, o racismo operando dentro do sistema. Então, você era duplamente vitimizada nesse processo, enquanto pessoa negra. E a consequência no ano seguinte, ainda mais agravante, porque o que acontece? O Brasil entra em crise, assim como muitos outros países, do ponto de vista econômico, a fome volta, uma série de outras questões. Quem que são os mais atingidos? Aqueles que estão nos bairros mais precários. Eu acho que estão na rua, né? O seu livro ele é esperançar, nesse sentido que a gente falou, mas ele também tem uma outra coisa interessante, que é a ideia de fazer, não vou dizer um mapeamento, mas de lançar um olhar que permita o poder público e a sociedade, de maneira geral, entender que é preciso construir essa proteção. Porque me parece que a pandemia revela alguma coisa que já acontece, em vez de trazer alguma coisa nova. Quer dizer, o isolamento revela a fragilidade dessa população. Eu te pergunto uma coisa, olhando hoje, você acha que, de alguma forma, começa a se construir um grau de proteção, de acolhimento, de efetivação dos direitos da população negra em função da pandemia? Não.
Infelizmente não, Hilário. Eu acho que a gente refletiu pouco sobre isso. Estou falando a gente, sociedade, de uma forma geral, a gente acha que isso já acabou, que já passou, e o vírus continua aí, podem vir outros, e outras pandemias. Eu acho que a gente discutiu pouco sobre isso, e a gente discutiu pouco sobre essa diferença de impacto da pandemia para os diferentes grupos populacionais. Então, assim, quando eu falo a gente discutiu pouco, os pesquisadores trouxeram isso. Mas você sabe que nos últimos anos os pesquisadores foram praticamente aniquilados, né? As bolsas foram retiradas dos pesquisadores, exato, as bolsas foram retiradas dos pesquisadores, não teve mais concurso público para professor, então, ou seja, os espaços de articulação das pessoas que estavam analisando esses dados e trazendo essas informações para a gente se reduziu drasticamente, né? E que queriam fazer esse tipo de recorte. Outros, nossa, cresceram, viraram até famosos, mas não os negros, que estavam fazendo esse tipo de recorte. Então, a gente não discutiu muito sobre isso. Hoje a gente eu trago essa informação falando que brancos e negros não estavam no mesmo barco, e tem gente que me olha com um certo estranhamento. Do que você está falando? O vírus não escolhe cor. Eu falei, não, o vírus não escolhe. O que escolhe cor sim. O contexto, sim. Então, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda precisava refletir mais sobre isso, produzir mais conteúdo sobre isso, e aprofundar esse debate, porque eu acho que outras pandemias ou epidemias parecidas podem vir e a gente precisa melhorar a partir do aprendizado dessa. Então, sim, eu acho que a gente ainda tem que falar muito sobre isso. A gente falou pouco. E também a gente falou pouco porque a gente estava num contexto político muito desfavorável também. Então, existiam outras frentes de batalha que a gente tinha que estar. E, por vezes, você vai diluindo, né, a discussão para enfrentar outras coisas. Raquel, quem quiser ter acesso a essa pérola, como é que pode adquirir? raquelquintiliano.com é meu site, tem informações sobre o livro lá, ou também dandaraeditora.com.br. Esses são os melhores caminhos. Sim, são os melhores caminhos. raquelquintiliano.com. É Raquel com CH, rachelquintiliano.com. Ou dandaraeditora.com.br. Maravilha. Agora, além da questão do livro, eu queria saber o seguinte: o que é que faz a cabeça dessa pensadora brilhante? Quer dizer, quais são as músicas que fazem a cabeça da Raquel Quintiliano? Quem são os cantores ou compositores? Essa é uma pergunta difícil agora, né? Eu ouço muito samba, eu gosto muito de samba. Eu tenho uma paixão por João Nogueira, e eu estou ouvindo um disco agora, que é João Nogueira e Paulo César Pinheiro. É um disco ao vivo, nem sei o nome do disco, estou ouvindo no Spotify, gosto muito. Sabe quando você fica no looping, né? Sim, acho que tem feito um pouco a minha cabeça esses dias, esse disco, e um outro que eu gosto muito pela potência vocal, assim, também tem me chamado a atenção, e eu tenho o disco em vinil, Coco Taylor. Sim. É uma cantora, né, de jazz e blues, mais para um blues, assim, e ele é bem visceral, assim, ela tem um grave bem forte, aquele momento que você quer, sabe, 10 horas da manhã, que você quer espantar tudo, começar o dia bem, espantar as coisas ruins, você vai lá e coloca no volume alto, e aquela voz que vai, assim, acordando todo mundo, assim. Eu gosto muito de Coco Taylor. Acho que são as duas coisas que eu tenho escutado mais esses dias. Um no celular, que é esse do Paulo César Pinheiro, acabo ouvindo no telefone, no Spotify, mas o da Coco Taylor eu tenho disco. Então, vinil, então coloco aqui no final de semana, geralmente na vitrola, aumenta um pouquinho o volume e fico me divertindo lá com isso. E quais são os autores, as autoras que a Raquel Quintiliano tem lido? Eu tenho lido muita coisa, até porque eu recebo muita coisa, as editoras me mandam, né, por conta da coluna na revista Raça, que eu tenho escrito muito sobre literatura negra.
Obviamente que eu gosto muito de autoras brasileiras, então eu gosto muito de Jari de Arraes, eu gosto muito de Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Eu, às vezes, releio, né, os livros. Então, eu volto, às vezes, naquele livro. Maria Firmina dos Reis, reli recentemente Úrsula agora, que é um livro que eu já tinha lido lá no passado. Também gosto de Toni Morrison, uma autora americana, né, faleceu recentemente, acho que faz uns 3 anos, talvez não mais que isso. E estou com alguns livros, estou com 2 livros aqui, um que eu quero ler muito, muito, na verdade 3. Esse livro aqui não é de um autor negro, mas é sobre um homem negro. A Alegria é uma responsabilidade política, que conta a história do Diogo de Santana, um homem negro, jovem, morreu recentemente, e recebi esse livro esses dias, estou louca para ler. Eu conheci o Diogo, tive a alegria de estar com ele em alguns momentos, trabalhando no governo federal, tal. Então, quero muito ler esse livro, é muito interessante que o subtítulo é A Ginga, a Audácia e a Urgência, de Diogo de Santana. Então, acho que é um título forte aí que já me instigou. O outro que eu estou querendo ler, que chegou esses dias, é Ébano sobre Canaviais, da Adriana Vieira Lomar. Também parece que é bem interessante. Inclusive, aqui na última capa, tem recomendação da Sueli Carneiro e do Jefferson Tenório, que também é um autor que eu gosto muito. Um homem negro, escreve romances incríveis, ganhou Jabuti, inclusive, acho que faz 2 anos. E um que eu nunca li, estou louca para ler, que é o do Alex Santos, A Mata Indomável, é um livro de afrofuturismo, Sim. Né, dessa categoria nova, chamada afrofuturismo. Eu não li nada ainda de afrofuturismo, e estou querendo ler esse livro dele que chegou aqui, eu fiquei bem animada. Estou cheia de coisa para ler que chegou, mas esses 3, assim, eu quero muito ler, e não conheço nenhum dos 3 autores, né, primeira vez que vou estar lendo, o Camilo Vanucci, a Adriana Vieira Lomar e o Alessandro, então são pessoas que eu ainda não li, e que estou bastante curiosa, assim, para conhecer o texto deles, a literatura, as histórias que eles têm para contar. Para a gente finalizar, você está com o canal, fala um pouco do seu canal. Então, estou começando um canal agora, tem o nome do livro, Negra Percepção. Exatamente, conversando com um amigo outro dia e falando do livro, o livro nem estava pronto ainda, e ele falou, você devia construir um canal para trazer a sua negra percepção sobre o que está acontecendo aí no mundo. Por que você não faz isso? E aí construí o perfil agora, chama Negra Percepção no YouTube. Estou começando a povoar o canal com vídeos, com coisas que eu tenho feito por aí. Inclusive, essa entrevista depois coloco numa playlist que eu já criei lá. Mas a ideia é que no ano que vem eu possa estar conversando com algumas pessoas sobre o que tem acontecido no mundo a partir de uma perspectiva negra, a partir do nosso olhar, da nossa visão, um pouco do que a gente está fazendo aqui. Ainda não sei se vai ser muito no formato de entrevistas ou como que eu vou estruturar isso, mas a ideia, como dizem os jovens, é reagir, né? Reagir sobre alguma coisa, mas a partir dessa nossa perspectiva negra. Então, eu quero falar um pouco dos temas que vão estar quentes, mas reagindo sobre eles a partir desse lugar de mulher negra, mas também convidando pessoas para conversar, que é um pouco do que eu estou fazendo agora na TV 247, no Giro das 11, às sextas-feiras, trazendo ali uma crônica, uma visão minha sobre um acontecimento, um fato importante da semana. E também sempre sugerindo algum livro. Você sabe que eu comecei esse canal pensando em entrevista, em bate-papo, e a gente apresenta às quintas-feiras uma entrevista um pouco maior e tal, essa coisa toda. Mas a gente vai encontrando necessidade de ir também modificando um pouco o modelo, fazendo um pouco diferente, essa coisa toda. Espero que você... Espero não. Você vai ter muito sucesso nesse canal. Nós teremos muito sucesso nesse canal, que tem uma coisa irmã com Café Preto, porque eu costumo dizer que eu sempre mando nos convites, quando eu convido alguém para a entrevista, é o seguinte: nós queremos discutir as questões estruturais e atuais do Brasil do ponto de vista afro-brasileiro. Né? A ideia de que falta esse ponto de vista na construção do conhecimento.
no Brasil e na diáspora, né? E com certeza você contribui muito para esse processo, e por isso eu só tenho a agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, né? De parar aí o seu cotidiano corrido para atender o nosso convite. Quero convidar todas, todos e todes para também se inscreverem no canal Negras Percepções, da Raquel Quintiliano. Vamos acompanhar, vamos seguir, vamos também fazer crescer esse canal. E pedir para você fazer as considerações finais. Super obrigada. Eu acho que é isso mesmo. Esse canal Negra Percepção acho que chega de forma contundente o ano que vem, 2024, e eu acho que ele se soma a todas essas vozes, né? As nossas vozes, as vozes aqui do Café Preto, mas também de outras pessoas que estão produzindo conteúdo aí na internet, estão colocando a sua voz, colocando a sua narrativa negra, né? Fazendo discussões profundas que a gente precisa. Quero só agradecer o convite. Não tinha como negar, por todos aqueles motivos que a gente falou no começo. Eu estou super feliz desse reencontro, né? Eu que fui aluna do Núcleo, um espaço que você construiu e que foi tão importante para tantas pessoas que passaram por ali, não só jovens. Eu lembro que tinha gente jovem, mas tinha gente que não era jovem. Verdade. Isso também era uma coisa muito interessante, porque dava essa possibilidade, né, de fazer coisas. A gente acha que estudar é só para jovem, e não é bem isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa conversa, de te reencontrar, ainda que seja virtualmente, mas a gente precisa marcar um café mesmo, preto, presencial, para a gente conversar mais. Café preto para a gente discutir negras percepções. É isso aí. Combinadíssimo. Maravilha. Muito obrigado, Raquel, mais uma vez. Quero aproveitar também aqui para agradecer o Deco, que fez essa reconexão com a Raquel. Ele falou: você conhece a Raquel Quintiliano? Eu falei: claro, a Raquel é minha amiga. Né? Ele falou: olha, ela está lançando um livro. Eu falei: não, quero entrevistar, vamos fazer esse bate-papo. Então, eu quero agradecer o Deco, que logo, logo a gente vai estar conversando também com o Deco sobre reparações, Deco e outras pessoas que a gente está articulando aí. Lembrar, você que está em casa, ou que está no carro, ou seja lá onde for, que amanhã, quinta-feira, tem mais Café Preto. Às 20 horas, tem um Café Preto especialíssimo para você. E não deixe de acompanhar as Negras Percepções, de entrar lá no site da Raquel Quintiliano ou no site da Editora Dandara, comprar o livro, porque tenho certeza que vai valer muito a pena. Raquel, grande abraço, felicidades. Grande abraço. Obrigada, até a próxima. Gente, até quinta-feira. Grande abraço.